129 da nossa união com o Senhor. Vamos ler, né? Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavaram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que Atos fez. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos, em nome do Senhor. Amém. Né? Então a gente vê aqui que esses 15 salmos, né, eles são divididos em três partes de 5 salmos. Os primeiros 5 salmos, ele fala que é a parte da purificação, né? É uma parte da caminhada cristã, que o principal foco do Senhor na vida do Filho de Deus é a purificação da alma, né? Da vida do Filho de Deus, ou santificação, né? Porque o Senhor é santo e os filhos que são conformados à sua imagem e semelhança, eles vão sendo colocados numa esfera de purificação, santificação. São os 5 primeiros salmos. O segundo grupo, que são mais 5 salmos, e esse 129 ele é o último desse segundo grupo de 5 salmos. Né? O principal objetivo é a iluminação ou revelação. É uma parte da vida cristã que o Senhor ele começa a se revelar mais aos filhos de Deus. Ele se revela mais aos seus filhos, ele se mostra mais. As coisas agora começam a ficar mais claras para o Filho de Deus. Né? E uma coisa depende da outra, e muitas das vezes também essas etapas elas se misturam, de forma que a gente não pode definir quando termina uma e começa a outra. Das vezes a gente está no período de iluminação, que o Senhor está se mostrando para nós, mas o Senhor também ainda ele está nos purificando. Né? E uma parte ela se mistura com a outra. Esses degraus eles são muito juntos. Então às vezes a gente, não, eu passo por um degrau e agora quando eu passo naquele eu estou em outro. Não, muitas das vezes um se mistura no outro. Né? Não tem como você definir um padrão da forma que acontece na vida de cada um de nós. Essas etapas, esses degraus, muitas das vezes eles se misturam. Né? O Senhor ele purifica, ele se revela, ele ilumina, né? Ele vai guardando. Então a gente às vezes volta, a gente passou pela fase que a gente falou aqui das maras e dos elins, que a gente passa por tempo que o Senhor ele nos traz momentos de alegria, daqui a pouco traz momentos de tristeza, né? E esses degraus eles vão se misturando na nossa caminhada. Não é uma fase que ela entra, começa e termina e para, mas ela sempre o Senhor ele vai retornando nesses degraus, né? Ele retorna conosco, né? No sentido de iluminação, purificação, né? O Senhor ele vai avançando conosco nisso. E esse salmo ele começa, né? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Interessante, né, que o Salmo 124, que a gente já estudou algum tempo atrás, ele fala assim, começa com frase parecida com essa: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos.
né? Então o Salmo 124 ele começa com frase bem parecida, né, com essa. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga. Assim, é bem parecido, né? E o Salmo 124, a gente sabe que foi Davi que escreveu. É o Cântico de Romário de Davi, está aqui na minha Bíblia. Mas esse 129 não tem o autor. Ninguém diz assim precisamente, afirmar precisamente quem foi que escreveu. Mas tudo indica, até pela semelhança do Salmo 124, que quem escreveu foi Davi também. E Davi, ele tinha experiência de sofrimento para ter podido escrever esse salmo também. Ele viveu muita angústia, muita perseguição, muita guerra, né? Então ninguém mais assim indicado para se colocar como autor desse salmo como Davi. Davi, ele foi desde jovem, ele começou desde jovem, ele já teve a guerra antes de ser ungido rei, ele já tinha tido experiência com o gigante, já tinha tido experiência com o leão, com a ursa, né? E sempre com aquelas guerras ali, ele era um homem experimentado pelo Senhor, até ele ser ungido rei, né? E ainda depois de ser ungido rei, ele ainda teve uma caminhada longa para ele tomar o reino mesmo de Israel, se tornar rei. Ele não foi ungido rei e logo foi rei. Ele ainda teve uma caminhada com o Senhor até ele se tornar rei de Israel. Experiência com o Senhor foi experimentando ele, né, até ele... Então, assim, é bem certo que tenha sido, a gente não pode afirmar isso, mas que esse salmo aqui também tenha sido escrito por Davi também, que era um homem experimentado. E ele, por exemplo, e assim, uma coisa que chama a atenção, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. E Davi, ele coloca essas palavras na boca de todo Israel. É uma palavra que ele pode dizer dele, como uma experiência dele particular, mas ele também coloca essa mesma experiência na boca de Israel também, né? Israel que eu diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Ele não só coloca a experiência para ele, mas ele coloca essa mesma experiência na boca de todo Israel, né? Então ele coloca essa experiência na boca das lutas que o povo de Israel, a nação de Israel teve também. E foram muitas lutas de cativeiro, né? De briga, de guerra, de sair do Egito, de ser escravizado. E ele fala a Israel que o diga, né? Dessas angústias e dessas lutas. Então a gente hoje, a gente, assim, no estudo desse salmo, a gente percebe que Israel aqui, ele pode ser algo individual para nós mesmos como indivíduo, mas pode ser também uma palavra para a igreja também. Então é uma mensagem que ela é para a nossa alma em particular, né? A gente está falando aqui da alma, esse salmo eles falam da nossa evolução da nossa alma e da nossa caminhada com o Senhor, né? Avanço da nossa vida com o Senhor, mas também de uma evolução corporativa também, como de igreja. Então Israel aqui que o diga, pode ser um Israel individual e um Israel corporativo, ou a igreja também. Pode ser colocada essa palavra na nossa boca individualmente, ou também na boca da igreja, nas guerras que a igreja passa, na sua caminhada com o Senhor. Outro detalhe também, que ele fala, muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade. E no 2, ele repete isso, desde a minha mocidade me angustiaram. Ele fala isso 2 vezes, né, como querendo dizer que essas angústias, elas vêm na vida do Filho de Deus, não unicamente exclusivamente uma vez, mas essas angústias, e não só 2 como está aqui, mas quando ele coloca 2 vezes, ele quer dizer que essa passagem, isso ocorre várias e várias vezes. Essas angústias, elas são repetidas, elas vêm, né? O Filho de Deus, ele passa por aquilo dali, mas aquilo dali pode se repetir na vida do Filho de Deus.
né? Então, muitas vezes, né, me angustiaram desde a minha mocidade. Não foi unicamente uma vez nem duas, mas foram muitas vezes. Essas coisas foram se repetindo na vida, né, vão se repetindo na vida do Filho de Deus desde a mocidade e vão se repetindo muitas vezes, né? E assim, eu queria pegar um exemplo da vida de um Filho de Deus para a gente estar usando como figura, né? Para a gente estar entendendo muitas coisas, que o próprio Salmo aqui coloca. A gente sabe que Israel, ela é uma figura da igreja. A Bíblia fala o povo de Israel e tal, né? No Velho Testamento, para o Novo Testamento, é uma figura da igreja, entende? Mas eu queria pegar a vida de um personagem bíblico que tem no Velho Testamento, que vai nos dizer também muito desse salmo, como falou lá do Salmo 124, que ele também toca o nome de Israel, né? Israel que o diga, né? Salmo 124, ele fala: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, né? Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, diz que os homens teriam engolido, né? Salmo 124. E ele usa isso, Israel que o diga, ou a igreja que o diga, ou cada um de nós que o diga isso. São experiências nossas, né? Vivida de cada um de nós. Mas a gente sabe que Israel, um dia ele se chamou Jacó, né? A nação de Israel, ela foi dada a origem da nação de Israel, ela veio de Jacó, né, que veio de Abraão, Isaac, né, que Abraão foi o pai da fé, né, que gerou, não era fértil, né, a esposa dele não era fértil, gerou Isaac gerou Jacó e Esaú, e Jacó ele gerou as 12 tribos, teve 12 filhos que gerou o povo de Israel. Então esse Israel, a origem desse Israel veio de Jacó, né? Então Israel que o diga. Então essa experiência é muito interessante para nós, que até Israel se tornar Israel, ele passou por muitas coisas. Então por isso que Davi, né, creio que foi Davi que escreveu, ele fala: se não fosse o Senhor, Israel que o diga, Jacó que o diga, né? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, Israel que o diga, né? Então Jacó também ele teve uma caminhada com Deus até ele se tornar Israel, mas ele nem sempre foi Israel, ele nasceu um Jacó, né? Então eu queria ler com os irmãos Gênesis 25. Gênesis 25, a gente vai estar meditando um pouco na vida de Jacó, né? Para a gente esclarecer um pouco essa figura desse Salmo 129. Gênesis 25, do 27 até o 34. Gênesis 25, do 27 ao 34. Então está falando aqui, né, da vida de Esaú e de Jacó, né, como eles cresceram, né, nasceram, eram gêmeos, eram irmãos gêmeos, e começa assim: cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido, veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu
o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ainda nesse 25, né? No 21, ainda no 25, 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse-se: é assim porque vivo eu, e consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, mas o velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão no calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Né? Então a gente vê aqui que eles brigavam, né? O 22 diz: os filhos lutavam no ventre dela. Desde embrião, coisa terrível, desde embrião já brigavam no ventre dos dois. E já brigavam lá. E na revelação de Deus, Deus fala: eles consultaram Deus, por que isso? Ela teve uma gestação complicada, Rebeca. E por que essa gestação tão complicada? Consultaram o Senhor e o Senhor revelou: estão brigando aí, você tem 2 aí no ventre. Vão dar origem a 2 povos e eles se dividirão, mas o velho, ele servirá ao mais moço. Então tinha essa revelação de Deus, que o velho serviria ao mais moço. Só que na hora de nascer, o velho nasceu primeiro, né? O Esaú nasceu primeiro, e Jacó nasceu agarrado no calcanhar. A Bíblia relata isso, segurando o calcanhar de Esaú, que era para ele ter nascido primeiro. Mas Esaú nasceu primeiro, ele tinha o direito de primogenitura. Esaú, ele tinha esse direito por nascimento, naturalmente. Ele nasceu primeiro, ainda que fossem gêmeos, mas ele nasceu primeiro, tinha o direito. E Jacó nasceu depois, agarrado no pé ali. Aí colocaram o nome dele de Jacó, que significa agarrador, né? E Jacó, ele tinha isso com ele se agarrava em tudo, todas as coisas ele queria para ele. Esaú já não. Interessante assim, que ainda que Esaú, assim para a gente estar entendendo, né, seguindo lá nos Salmos, ele diz Israel, que eu diga, Israel, a origem de Israel foi em Jacó, né? E Jacó, ele era vamos assim, colocando na linguagem de hoje, se Jacó tivesse nascido hoje, Jacó seria um malandro. Jacó seria um carioca da gema, aquele malandrão, espertalhão, entende? Aquele roleiro que dá volta em todo mundo, aquele que dá nó até em pingo d'água. Então esse era o Jacó, sabe? Quando ele queria alguma coisa, ele dava o jeito dele e conseguia. E ele já brigava, diz que ele já lutava. Desde o ventre de Rebeca, ele já lutava com seu irmão, provavelmente porque ele queria nascer primeiro. Né? Ele já desejava isso desde o ventre da mãe dele. Mas diz que Esaú era mais forte, mais vigoroso, e ele era franzino, pacato, né? Mas a Bíblia atribui esse nome de Jacó, de enganador, a Jacó, não a Esaú. Muito pelo contrário, diz que Esaú, ele era caçador, ele era um caçador, era trabalhador, sabe? Ele era uma pessoa íntegra. Não diz que ele enganava ninguém, que ele era trapaceiro. Provavelmente Esaú era até um homem muito íntegro, contrário de Jacó. Jacó era... Mas tinha uma diferença enorme de Jacó para Esaú, e que Deus considera, ainda que Jacó
fosse terrível, enganador, se agarrava a tudo, queria tudo para ele, mas tinha uma diferença que Deus considerava em Jacó. Jacó, ele dava importância às coisas de Deus, para ele era muito importante aquilo. Ele almejava as coisas de Deus, a espiritualidade, aquilo dali tinha uma importância tremenda para ele. Já Esaú era uma pessoa honesta, trabalhadora e tudo, saía para caçar, caçador, mas a primogenitura para ele, aquilo dali, nada para ele era a mesma coisa, não tinha importância nenhuma. E Deus considerava isso. Tanto que na revelação de Deus, o Senhor fala, né? O mais velho servirá, né? 23. Respondeu-lhes o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Tanto que o direito da bênção, existia 2 direitos: o direito da primogenitura e o direito, depois o pai ele abençoava. Então o primogênito ele tinha direito à bênção do pai. Quando o pai abençoava aquele primogênito ali, o novo serviu o mais velho. Isso constava no direito da bênção do pai. Então Jacó ele deveria servir Esaú, porque Esaú ele tinha o direito da primogenitura, e como primogênito ele também deveria ter o direito da bênção. E automaticamente, tendo o direito da primogenitura e da bênção, Jacó serviria Esaú. Mas Deus revelou aqui para Rebeca: o mais velho servirá o mais moço. Não é ao contrário, mas revelou para Rebeca, não para Isaac. Revelou para ela. E dali Jacó já nascido, ele já tinha aquela ambição da primogenitura, ele almejava muito aquilo. E como um bom malandro, quando ele teve a primeira oportunidade, Esaú chegou com fome do canto ali, sabia que ele não dava importância e se indignava. Jacó, poxa, ele tem direito à primogenitura, à bênção, mas para ele aquilo é nada, não, sabe? As coisas de Deus para ele não é como nada. Ele ficava indignado com aquilo, que ele tivesse direito, mas ele que queria tanto não tinha o direito. Então ele automaticamente ele vai e Esaú, olha, eu quero essa lentilha aí, estou com fome. Aí Jacó, né, como bom espertalhão, olha, estou aqui com essa lentilha aqui, esse cozido aqui, me vem com teu direito de primogenitura. Estou morrendo de fome aqui, tu vê que esse negócio de primogenitura, que para mim não é nada, a gente leu aqui, né? O que me importa ter o direito de primogenitura se eu estou morrendo de fome? Me dá aqui, tá feito o negócio. É teu, todo teu. Quer dizer, trocou a bênção de Deus, tudo que para Jacó era muito importante, para ele não era nada, por um prato de lentilha. Para tu ver que ele não dava importância nenhuma aquilo ali, né? Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. E assim também foi com a bênção, né? Ainda assim, Isaac abençoaria Esaú, não Jacó. Aí a mãe, que já tinha revelação, né? Rebeca já tinha revelação de Deus, que o velho serviria o mais moço. Isaac já era velho, já estava quase cego, e ele manda Esaú sair para caçar, para fazer uma caça para ele, e quando ele voltasse ele ia comer daquela caça e ele ia abençoar Esaú. E Rebeca, vendo isso, falou: Jacó, é agora, acho que o velho servirá o mais moço. O Senhor tinha revelado isso para Rebeca. Vai lá, pega lá um animal lá, que eu vou preparar o cozido como teu irmão Esaú prepara, e você vai levar para o teu pai Isaac, e ele vai te abençoar. Mas eu sou pelado, que não tem pelo, quando ele encostar a mão de mim, ele vai saber que eu sou Jacó. Aí se botou lá pelo de cabra nele lá, no braço, no peito. Não, quando ele encostar aqui no pelo de cabra aí, que o outro era peludo, Esaú era peludo, você era todo pelado, magrinho. Não, ele vai ver os pelos aí, tu dá o cozido, ele vai comer, ele vai te abençoar. E assim fizeram.
Isaac já era quase cego, velho. Chegou lá, ele acha estranha a voz. Pai, estou aqui com cozido aqui para você. Essa voz é de Jacó, estranho isso, mas quase cego, não viu? Deixa eu te ver aqui. É peludo, Jacó é pelado, né? Realmente é Esaú. Comeu ali e enganaram Isaac. E ele abençoa, né, Jacó. Então agora Jacó ele tem a primogenitura e tem a bênção também de Deus. Mas conseguido tudo do jeito dele. Ele deu o jeito dele lá e conseguiu. Sabe? Por causa disso, por consequência disso, depois chega Esaú, né? Depois se os irmãos quiserem ler com mais detalhes, Esaú vai chegar querendo a bênção dele e falou, já abençoei lá, agora não tem como voltar atrás não. Agora todas as bênçãos dele lá, já está com ele lá, você vai ter que servir ele. Não tem jeito de voltar para trás. Mas pai, me abençoa aí, não tem, já de bênção já foi dele. E Esaú jura lá que né, depois meu pai já está velho, já vai morrer, assim que meu pai morrer, eu mato Jacó. Está lá escrito lá, assim que meu pai já está avançado de dia, daqui a pouco ele morre, morrendo ele, Esaú falou, vou matar meu irmão. Ficou com ódio dele. Por conta disso, Rebeca, sabendo disso, chega para Isaac, né? Não é bom que ele case aqui com as meninas, as moças aqui de Canaã, vamos mandar ele lá para a nossa terra lá, para arrumar a esposa lá, da parte lá dos nossa parentela lá, né? E Isaac achou por bem isso, mas Rebeca achou por bem fazer isso, saber que Esaú estava querendo era matar ele. Então ele foi embora dali por conta disso. Teve que fugir no deserto, porque Esaú queria matar ele. E por consequência ele vai até a casa dos parentes dele lá, Labão, para adquirir esposa. Então essa é a história de Jacó, né? Assim começa a história de Jacó, até ele se tornar Israel. Resumidamente, depois os irmãos quiserem ler com detalhe, né? E aquele moço ali, né, que a Bíblia fala que na sua caminhada, ele era um brigador, um lutador, já começa desde o ventre, ele brigava com o irmão. No ventre da mãe ele já brigava. E ele briga pelo direito de primogenitura, ele briga pela bênção, e ele, quando ele sai ali para o deserto ali, ele é uma caminhada de luta. Ele chega até lá o tio dele, Labão, o Senhor coloca diante dele Labão, que era mais enganador, mais malandro do que ele. Então agora Deus vai tratar com o malandro Jacó. Jacó era esperto, né, naturalmente falando. Agora Deus leva Jacó até Labão. Agora você vai conhecer, Jacó. O que é malandragem agora? Você é malandro, Jacó? Vai lá ter com Labão. Vai ter com Labão lá agora. E Jacó começa a trabalhar para Labão. Ele vê Rebeca lá, não sei se os irmãos conhecem essa história. Rebeca formosa, se encanta. Rebeca não é... Rebeca... Oi? Raquel. Rebeca é de Isaac. É irmã de Labão, né, no caso. Ele vê lá Raquel, se encanta por Raquel e... Olha, eu vou trabalhar para você 7 anos por Raquel. Gostei, tá bom. Você quer casar com a Raquel? 7 anos, tá bom. Tá feito o negócio. E agora, Jacó vai tratar agora com Labão. Trabalha lá 7 anos, quando chega lá, agora ele quer lá casar lá. E no dia do casamento lá, Labão embriaga ele, quando ele vê, ele casa com Lia. Quando amanhece o dia, eu casei com ele, mas ele vai ter com Labão, olha. Quem é você? Tu vem aqui na minha casa aqui, querendo casar com a mais nova, mas tu sabe que a tradição diz que primeiro se casa a mais velha. Como é que tu está querendo casar com a mais nova? Que malandro é você? Que carioca, que esperto é você? Tu chega aqui, tu tem que casar com a mais velha primeiro, para depois casar com a mais nova. Você sabe disso. Você está indo direto na mais nova? Então já quebrou a malandragem dele ali. Agora, quebrou ele. Não, vou trabalhar mais 7 anos pela mais nova agora, que era o que ele queria. Tá bom. Açaí agora sim.
Agora Labão começa a tratar, agora ele começa a saber o que é ser malandragem agora. Trabalha mais 7 anos, casa, né? E agora, depois de casado, elas têm serva, né? Os irmãos conhecem a história lá, não sei se os irmãos conhecem. Elas começam com a briga entre as duas, porque ele amava Raquel, né? E não amava Lia. E Lia começa a dar filhos para ele, Raquel é estéril. E ela dá a serva dela, para ele começa a ter um monte de filho, começa aquela briga. E sempre briga, Jacó sempre envolvido, quero ressaltar isso, com brigas, briga na família, sabe? E ele tem briga ali com o sogro dele, no trabalho dele, que agora para sustentar aquelas famílias ali com 4 esposas, que 2 eram as filhas, e elas colocam por esposa também as servas, então ele vai ter filho com as 2 irmãs e vai ter filho com as servas dela também, e agora ele tem 4 esposas, que são as servas, e agora ele tem que sustentar todo mundo. Então o cara tem que trabalhar agora quadriplicado. E quando ele começa a falar, faz um acordo lá com Labão, né? Olha, eu estou trabalhando para você, não tem nada. Ele já saiu de lá sem nada, agora ele tem 4 esposas. Do rebanho aqui, as ovelhas que nascerem de salpicada é minhas, que não é tua. Aí Deus começa a abençoar, começa a nascer só salpicada. E Labão vai e troca o salário dele. Labão vai, só está nascendo. Olha só o Jacó, as salpicadas que nascer é minha e as que não nascer da cor tal é tua. Não me lembro bem lá as coisas. Trocou. Tá bom, pegou tudo salpicado para ele. Agora queria dar sempre menos para ele. Labão era esperto demais. Ele engolia Jacó naquilo ali. Aí trocou. Deus abençoa de novo, começa a nascer só rebanho conforme o salário de Jacó. E Deus ia abençoando. E Labão ficava indignado. E a Bíblia fala, né? Vamos ver, que acho que é Gênesis 31. Gênesis 31, 42. Não, é o 41. 41. É o 31 mesmo, mas não é o 42, não, é 41. Aí olha só que aqui Jacó fala: 20 anos permaneci em tua casa, ele falando para Labão. 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. 10 vezes me mudaste o salário. Labão ia mudando, sabe, conforme Deus ia abençoando. Deus ia abençoando, e quando Labão via, mudava o salário dele. Ó, tu não vai ganhar isso não, vai mudar. E ele está tendo agora uma conversa com Labão, que quando ele pega a família dele toda, os gados dele todo, para ele voltar para a terra dos pais dele, Labão vai atrás. Porque Raquel, que era a esposa que ele amava, ela rouba do pai, porque ela era idólatra. Ela rouba aqueles amuletozinhos lá dos deuses lá, que Labão também era. E ela rouba isso e leva com ela. Lia não, Lia era a mulher de Deus. E o amor dele não estava em Lia, estava em Raquel. Mas ele percebia tudo isso. E ela era idólatra ali, ela rouba, nem ele sabia disso. Ela rouba, e Labão percebe que roubaram as estatuetazinhas dele lá, e foi Jacó. Vamos atrás que eu vou tomar tudo dele. E Labão vai para tomar tudo dele. Só que uma noite antes, então a gente vê como Jacó brigava. Brigou com o irmão, brigou pela primogenitura, brigou pela bênção.
brigou pelo salário 10 vezes, brigou pela esposa, e a vida de Jacó era brigar. A vida de Jacó era brigar. E aparentemente, Deus abençoava, ele prevalecia, aparentemente. E sempre que ele tinha uma bênção, aquela bênção daqui a pouco ele se tornava um problema para ele. E ele continuava a briga dele. E agora ele voltando com 4 esposas, e aquele monte de camelo, gado e cabra e tudo ali, vem Labão atrás dele para tomar tudo que ele tinha. Vamos lá e vamos tomar tudo dele. Inclusive até as esposas, que era filha dele, inclusive as esposas. Aí, né, a gente vê que antes aqui, né, no 24, 31, 24, de noite, porém, veio Deus a Labão. Veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Aí logo depois, alcançou por Labão Jacó. Logo depois ele alcança Jacó. Mas antes de Labão alcançar Jacó, Deus, próprio Senhor, vai ter com Labão. E Labão percebe que não era para ele tomar nada. Aí eles têm uma conversa lá, ele procura os amuletozinhos dele lá, em tudo quanto é lugar, e Raquel está grávida e está sentado em cima dos amuletos. Quando ele chega perto, ela: pai, eu estou aqui sentada, estou naqueles dias de mulher, estou aqui, não posso me levantar e tal, mas os amuletos ela está sentada em cima. A Bíblia fala isso. E ele não encontra nada, e ele fala: não, eles fazem um pacto lá e tal. E logo depois aqui do 41, no 42, Jacó vai falar mais alguma coisa, né? 31, 42. Ele vai reconhecer que Labão só não toma nada dele por causa de Deus. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho, das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então agora Jacó reconhece que Labão só não toma tudo que ele tinha ganho aqueles 20 anos, porque Deus tinha sido com ele, por intervenção de Deus. Da mesma forma que toda vez que Labão trocava o salário dele, Deus intervia. E o salário dele era trocado e Deus intervia. Agora ele: eu estou sabendo aqui, Labão, você só não vai tomar tudo porque Deus está intervendo, senão você tomava tudo. Eu saí agora de mão vazia, depois de ter trabalhado 20 anos para Labão. Então agora Jacó vai sendo tratado, está sendo tratado por tratamento de Deus com esse Jacó. E agora, mas Jacó ainda tem as suas últimas lutas antes dele se tornar Israel. São as duas últimas lutas, porque ele ainda tem que voltar e passar por Esaú, que é o irmão dele, que já tinha sido avisado para ele que ele vinha com 400 homens, Esaú, ao encontro dele, quando ficou sabendo que ele estava vindo. E ele faz as estratégias dele, começa a mandar um monte de presentes para Esaú, né? Antes, separa não sei quantos camelos, não sei quantas vacas, não sei quantas ovelhas, e vai na frente. Quando Esaú chegar, fala que esse é presente mandado por Jacó, seu servo. Ainda é Jacó ainda, malandrinho. Fala que é o teu servo Jacó que está te mandando esses presentes. E ele mandou um grupo lá, depois mandou outro, né? Eles atravessaram, a Bíblia diz que atravessaram o Jordão. E por último ele manda as famílias e divide a família em 2 grupos, porque ele fala: mesmo assim, se ele não aceitar o presente, eu vou dividir a minha família em 2 grupos. Provavelmente, a Bíblia não fala, mas provavelmente um grupo com Lia, as servas e os filhos, e outro grupo com Raquel e com os outros filhos. Ainda tem quem diga, a gente não sei se isso procede, se tem algum texto que fala disso, eu não sei. Mas eu já vi irmão falando que provavelmente ele deve ter mandado o grupo de Lia, que ele não amava, na frente, e o de Raquel ele botou para trás. Porque se Esaú viesse matando todo mundo, daria para Raquel fugir.
com os filhos que ele amava, né? Que era José e Benjamim. Mas não sei ao certo isso, a gente não pode afirmar. Eu pelo menos não sei, pode ser que esteja escrito em outro livro, mas eu não sei. E ele manda, e ele fica só. A Bíblia relata que Jacó ele fica só, ele não algo impede ele de atravessar, ele não consegue atravessar. Tá? Esse é o último estágio ali, a última luta de Jacó ali, né? Tudo que ele tinha conseguido, toda aquela briga de primogenitura, bênção, esposa e salário, e tudo que se resumia à vida dele, já tinha passado diante dele, se tornou uma incerteza, e agora Jacó está sozinho ali, que a Bíblia chama de Val de Jaboque. E Jacó ele fica só ali, não tem mais nada, tudo já tinha passado. E agora aquele homem ali, ele se descobre sozinho de novo. Pronto, depois de já ter ganhado a batalha, Deus tem intervido ali com Labão, né, com relação a Labão. E agora tu vê quanta guerra, quanta opressão na vida dele, quanta angústia, o tempo todo isso. Tudo incerto, sempre incerteza, tem as coisas, mas não tem a bênção, tem a primogenitura, mas não tem, e eu tenho tudo, daqui a pouco tomo, eu tenho salário, daqui a pouco não tem mais. Sempre essa foi a vida de Jacó. E agora diz que ali no Val de Jaboque se coloca um anjo para brigar com ele, né? Uma escritura que eu acho que todo crente conhece. E aquele anjo ali, depois na revelação, a gente vai ver que o anjo se coloca como o próprio Deus, né? Ele se revela como Deus para Jacó. E diz que aquele anjo, ele fica brigando com Jacó a noite toda. É a noite toda. É meio assim como que a gente vê assim um homem, quando você pega um homem adulto brigando com seu próprio filho. Né? Se o homem ali quisesse pegar Jacó e jogar 3 quilômetros, ele jogava. Rebentar ele. Mas é a mesma coisa que um pai brigando com o filho. Aquela guerrinha ali, deixa o filho empurrar para cá, e o anjo fica assim a noite toda com Jacó. E Jacó não cede. Jacó não cede, como ele não cedia à noite, a vida dele toda ele nunca cedeu. Ele queria a primogenitura e não cedeu, e queria e ele não cedia em nada. Ele queria uma esposa e ele não cedia. Assim era Jacó. E ali ele começa a brigar com aquele anjo ali, e o anjo vai deixando ele brigar, fica ali com ele ali a noite toda. E Jacó não cede até o amanhecer. Quando chega no amanhecer de manhã, que o anjo vê que é Deus, né? Vê que Jacó não vai ceder, ele toca no nervo da coxa e Jacó fica aleijado. Jacó perde a força da coxa, e Jacó agora, ao invés de brigar com o anjo, ele agarra o anjo. Então ali Jacó ele sucumbe, ele vê que ele não consegue mais brigar. E agora ele agarra o anjo, Jacó agora ele tem uma outra reação. Ele vê que ele não consegue mais brigar. Porque assim, uma coisa assim que... Uma coisa assim que a gente vê assim em luta, MMA, tipo de luta assim, o lutador fica logo dando joelhada na coxa do adversário. Porque o centro da força do lutador, ele está na coxa, não no braço. Enquanto o lutador está em pé, ele continua lutando. Mas quando ele perde a força da coxa, ele não tem mais condição de lutar. Ele tem que se render. Entende? Então aqui está o centro da força do homem, é a coxa, o homem continuar em pé lutando. E agora, aquele homem ali que luta a vida dele toda, Deus agora viu que não tinha jeito, toca na coxa dele e ele agora, de certa forma, ele perde a luta. E ele agarra o anjo. E ele agarra o anjo e o anjo fala para ele, para deixar ele ir. E ele fala, não, só vou deixar você ir se você me abençoar. Né, vamos lá ver, acho que é 32, Gênesis 32.
a partir do 24. Ele manda as esposas, né, atravessar, faz passar o Jordão, né? Aí, ó, ficando ele só, você vê que Jacó estava só agora, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com um homem. Não diz nem que é um anjo, não era um homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não a me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A gente vê interessante aqui, né, que ele lutava era como um homem, né? Não diz que eu falei tem anjo, mas não era comum, porque tem uma música que diz que Jacó brigou com um anjo, então a gente fica com esse negócio na cabeça, mas que ele brigou com um homem, né? E aqui esse homem, ele se revela para Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Interessante aqui a revelação a revelação desse texto é que esse homem que brigava com Jacó, agora ele se revela que Jacó estava brigando era com Deus, né? Então o ápice da vida de Jacó, de toda a vida de Jacó, a revelação de toda a vida de Jacó, de todo o trajeto de Jacó, se resume nesse texto aqui. Sempre que Jacó brigava com circunstâncias e com homens, a briga de Jacó sempre era com Deus, ela nunca foi com o homem, ela sempre era com Deus, né? Então essa aqui, ela é a revelação lá do Salmo 129 para nós, para a gente poder entender aquele salmo. Nós, Israel que o diga, Jacó que o diga, a igreja que o diga, eu individualmente que o diga, é que toda peleja que nós temos na nossa vida, toda situação de emprego, de família, de casa, sempre nós estamos brigando com Deus. Muitas das vezes a gente, inconscientemente, a gente não tem consciência disso. Até uma briga nossa com a nossa esposa, ou a nossa briga da esposa com o esposo, na verdade, por trás daquilo ali está Deus. Deus, ele briga conosco o tempo todo. Por isso que ele fala, desde a minha juventude, né? Lá no Salmo, né? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que eu diga, desde a minha mocidade me angustiaram, né? Todavia não prevaleceram contra mim, porque Deus, ele sempre abençoava. Deixa a situação, ainda que a gente pensa que tem situação, é o diabo, é um demônio, é alguma coisa, mas Deus, ele permite. Sempre tem a permissão de Deus, seja qualquer situação. Deus, ele dá permissão, Deus, ele está ali e o homem está brigando com tudo e toda e qualquer coisa. E muitas das vezes a gente faz as coisas do nosso próprio jeito. Deus, ele permite. Quando Deus vê que dependendo da situação, Deus, ele dá a vitória, como ele fazia com Jacó. E ele muda a sorte de Jacó. E agora Jacó vai começar a arrumar outra briga. A gente já viu que às vezes a gente está brigando porque a gente quer um emprego, está desempregado. E a gente começa naquela guerra ali com o emprego, e abre a porta, e a gente está brigando com Deus porque a gente quer um emprego. A nossa briga, na verdade, não é pelo emprego, é com Deus mesmo. E Deus deixa a gente brigar. Daqui a pouco a porta se abre. Aí vem a bênção, né, do emprego. E a gente começa a trabalhar, e a gente testemunha que a gente tem o nosso emprego, né? E agora, daqui a pouco, aquele emprego ali que era uma bênção, mas parece que se torna uma maldição agora, e a gente começa a brigar com o emprego.
Não é assim? Rapaz, o emprego era uma benção, daqui a pouco não é mais benção. Agora a gente começa a brigar, a situação muda, o negócio muda, e tem alguém lá, e tem um patrão lá, e tem um Labão lá, e a briga começa. Rapaz, mas agora não é mais benção. Brigou tudo e agora briga de novo ali, e agora daqui a pouco Deus ele dá a vitória. Assim é no casamento, né? O homem está só, a mulher está só, ela quer muito marido, ou o cara quer muito uma esposa. Aí a bênção vem, se casa, e é só alegria. Olha, eu quero testemunhar aqui para os irmãos que o Senhor me abençoou, me deu uma esposa, me deu um marido, não me deu um marido. É uma alegria total. Aí daqui a pouco, irmão, ora aí, porque aquela esposa tá que nem Adão, né? Ó, foi aquela mulher que tu me deu. Aquele marido que tu me deu não é mole não. E começa a briga. E é isso que o texto fala, a história de Jacó, né? Mas, irmãos, o que eu quero deixar assim que os irmãos entendam, que para um Jacó se tornar e chegar a ser um Israel, existe uma vida toda de caminhada com Deus, sabe? Jacó ele não se torna Israel de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Para Israel aparecer, Jacó ele tem que sumir, entende? Ele tem que deixar de existir. A mesma coisa para Cristo ser formado em nós temos que deixar de existir. Isso é um trabalhar de Deus dia a dia, né? Israel que o diga, quantas e quantas coisas e situações nós passamos no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso emprego, com a nossa mãe, desde que a gente é pequeno com a mãe, com o pai, com o casamento e com o trabalho. E Deus ele está criando situações ali, e ele está moldando o caráter do Filho em nós. A cruz ela vai operando, né? E ali o cume da vida de Jacó está aqui naquela briga que Deus fala, olha, toda a vida você brigou com Deus e com os homens. Ele está revelando isso para Jacó. Sempre que você brigava, era comigo que você estava brigando. E agora Deus faz algo nele, Deus tira toda a força dele, toca na coxa dele e agora acabou o brigão. Agora não existe mais o brigão. Agora o brigão, agora ele vê que não tem mais como ele brigar. Está manco, está aleijado, não tem mais como Jacó. Agora aquele homem que brigou a vida toda, ele percebe que não tem mais como brigar. E agora o que ele faz? Ele se agarra e fala, olha, só vou te deixar aí se você me abençoar. E agora ele percebe, agora ele muda, que agora, a partir dali, a vida dele não é mais uma vida de briga. Ele percebe que só tem como ele continuar se for com a bênção de Deus. Agora ele não confia mais na carne dele, entende? Ele não confia na sua própria carne, não tem nem mais como, né, brigar com a sua própria força natural. Mas agora, eu só vou te deixar aí se você me abençoar. Então agora ele se agarra a Deus. Então aqui esse texto está querendo dizer isso, né? Quando Deus ele nos esgota de todas as nossas forças naturais, Deus ele quer nos fazer ver, né, que o único jeito de continuar a avançar com Ele é se agarrar a Deus e viver por intermédio de Deus mesmo, da bênção de Deus, né? E vamos voltar lá para o Salmo, né? Agora vai ser mais rápido. Todavia não prevaleceram contra mim, né? Não prevaleceram por quê? Porque Deus, né, sempre intervia. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Né? Isso aqui está falando das cicatrizes da alma, né, irmão? Então são coisas que vão acontecendo na nossa vida, e muitas das vezes essas coisas parecem que aqui a palavra só, sobre o meu dorso, nas costas, lavaram os aradores, neles abriram longos sulcos. Parece que cicatriz que agarra assim na nossa alma, né, e abre aquela vala.
Está falando de como se fosse aquelas valas que os carros de boi abrem na agricultura para semear a semente. Isso aqui não é algo negativo, é como se Deus estivesse deixando criar essas cicatrizes na nossa alma para Deus mesmo semear a vida dele em nós. Arando na terra, como se estivesse arando na terra. Como se estivesse arando na terra. Deus ele deixa essas situações acontecer, né? Usa Labão, usa o próprio diabo, usa demônios, situações, circunstâncias, e Deus deixa, que nem fez lá com Jó, né? Toca lá no trabalho dele, toca lá, mas só não tira a vida dele, faz assim, Deus permite essas coisas acontecerem, sabe? E o homem sempre está brigando ali, eu tenho uma briga aqui que é um demônio, que tem aqui, tem uma vizinha aqui que é o demônio. Mas por trás daquele demônio ali tem uma permissão de Deus. Sabe, irmãos? E a gente tem que estar atento a isso. Né? Muitas das vezes existe o trabalhar de Deus ali. Deus quer quebrar Jacó e transformar Jacó no Israel. Né? Então muitas das vezes as lutas vêm, os arados vêm nas costas ali, os agrilhões, Israel que o diga. Quantas, e não é uma vez só não, como eu falei no início. Dali se repete, desde a juventude. Vai acontecendo, né? Mais o 4, mas o Senhor é justo, cortou a corda dos ímpios. Então Deus ele deixa até um determinado momento, né, para ver uma semeadura, um trabalhar da cruz, né, trazendo para o Novo Testamento esse sulfro que é aberto nas costas, né? É como se fosse um trabalhar profundo da cruz. Então Deus ele trabalha conosco, a cruz ela trabalha conosco em determinada situação. Irmão, teve aquela situação ali, eu perdoei. Então Deus ele já trabalhou ali por intermédio da cruz, Deus ele já trabalhou o perdão em nós, não é isso? Mas não é ponto final não. Agora Deus ele vai colocar a gente numa situação que vai ficar mais difícil de você perdoar. Para você. A bala ela vai ficar mais funda, a cruz ela quer penetrar mais funda, entende? Os irmãos estão entendendo? O Senhor ele vai te colocar numa situação que você vai ter que ter misericórdia, Aí, irmão, misericórdia eu já tenho, já sou misericordioso. Deus me colocou numa situação ali que, poxa, eu fui misericordioso, se dissesse vangloria, né? Mas agora não, agora Deus vai te colocar numa outra situação, irmão, que você vai ter que ter mais misericórdia. O arado ele vai pegar mais fundo, a cruz ela vai trabalhar mais fundo, sabe? Porque Deus ele quer transformar Jacó em Israel, né? E Israel, a nação de Israel só pôde ser nação de Israel porque houve um trabalhar em Jacó. E tudo que Jacó ganhou, né, com Deus ali na caminhada dele, ele colocou como fundamento em Israel. Tudo foi fundamentado em Israel, que era Jacó. Então Israel passou a ser uma nação fundada em Israel, que um dia foi Jacó, mas que Deus transformou em Israel. Interessante que a gente vê hoje, existe uma nação com o nome de Israel. E Deus falou, né, falou que os judeus eles viveriam desgarrados no mundo, que seria um povo mas um dia eles seriam reconhecidos como nação. E aconteceu isso, né? Acho que em 1945, eu acho, 44, Israel ele é reconhecido como uma nação. Interessante, a Bíblia ela se conta assim, né, tremendamente aos nossos olhos, assim, né? E que a história dessa nação Israel, ela veio disso aqui, um dia de um homem que quis o direito de primogenitura. Né? A gente é assim naturalmente. Nós somos Jacó. Né? Essa figura de Jacó somos nós. Nós almejamos as coisas espirituais, nós queremos orar e o enfermo ser curado, nós queremos orar e a porta de emprego ser aberta, não é isso? Nós queremos orar e a igreja, tudo ficar legal, a família acontecer, nós queremos isso. Mas muitas das vezes a gente age como Jacó, nossa força natural. Entende?
A gente quer fazer as coisas pelos nossos próprios meios, a gente almeja, e Deus considera isso como considerado em Jacó. Mas não é da nossa forma. O que Deus quer fazer a gente sabe perceber que não é do nosso jeito.